Saudações, galera! Estamos aqui novamente para falarmos de proporcionalidade. A aula de hoje ela vai falar de proporção, mais especificamente de números proporcionais. Vamos verificar o que significa números proporcionais. Tudo bem? Então, me acompanhe, por favor. Primeiro, eu posso garantir para vocês que esses números proporcionais, eles se dividem em dois grandes grupos, né? Esses estudos são os números diretamente proporcionais e os números inversamente proporcionais. Vamos começar com os diretamente proporcionais. Considere essa análise aqui, olha, bem simples. Durante o chá de bebê, cada convidado levou 2 pacotes de fralda. Ou seja, cada convidado, né, participando desse chá de bebê, contribui com 2 pacotes de fralda. Então, a primeira pergunta: é correto afirmar que quanto maior for o número de pessoas no chá de bebê, maior será o número de pacotes de fraldas? Você percebe que essa pergunta tem uma resposta óbvia, né? É evidente que quanto mais convidados participarem desse chá de bebê, maior será o número de fraldas que essa senhora, né, mãe, vai receber. E se cada convidado leva 2 pacotes de fralda, é evidente que um candidato, se leva 2 pacotes, um convidado, 2 convidados levarão o dobro, 4 e assim por diante. Item B. Chegaram 6 convidados. Quantos pacotes de fralda eles levaram? Observa, se cada convidado leva 2 pacotes de fralda, então 6 convidados vai levar o dobro, né? Vai contribuir com 12 pacotes de fralda, não é isso? Item C. Se tivesse chegado o dobro de convidados, quantos pacotes de fralda levariam? Comparando com a quantidade do item anterior, o que aconteceu? Bom, gente, se 6 candidatos levam 12 pacotes de fralda, o dobro, né, de 6, que é 12, se vão 12 convidados, evidentemente que eles levarão 24 pacotes de fralda. Não é isso? Não esqueçam que a condição é que cada convidado contribua com 2 pacotes de fralda. Tá? Então, quando eu comparo essas duas quantidades, 6 convidados e 12 convidados, a gente percebe o seguinte: quando você dobra a quantidade de convidados, né, inevitavelmente a quantidade de fralda, de pacote de fralda que essa mãe vai receber também dobra, vai ser 24. Ficou claro essas 3 questões? Então vamos considerar a seguinte situação aqui, ó. Uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, a altura da água no reservatório é medida e os resultados dessas medições encontram-se na tabela a seguir. Então, por exemplo, se eu ligo uma torneira para encher um determinado reservatório, se ela está ligada durante 10 minutos, né, um tempo de 10 minutos enchendo o reservatório, eu percebo que ela se eleva a uma coluna, a uma altura, né, uma altura de 12 centímetros. Se essa torneira está a 15 minutos enchendo esse reservatório, evidentemente que esse nível de água, essa altura de água vai aumentar, por exemplo, para 18. Durante 20 minutos, o nível de água aumenta para 24 centímetros. Durante 25 minutos, essa torneira enchendo o reservatório, o nível de água vai se elevar para 30 centímetros. Durante 30 minutos, o nível de água se eleva para 36 centímetros. E assim sucessivamente. Vamos observar o que ocorre quando consideramos a razão entre o número da primeira coluna e o seu correspondente da segunda coluna da tabela. Então, o que é que o problema está propondo? O que é que essa observação está propondo para a gente? Que nós formemos razões entre os elementos da primeira coluna e o seu correspondente da segunda coluna. Por exemplo, 10 para 12. Tá, aqui nós temos 10 para 12. Ó, 15 para 18, nós temos 15 para 18. 20 para 24, nós temos aqui a razão 20 para 24. 25 para 30 e 30 para 36. Perceba que quando você forma razões com esses valores correspondentes da primeira com a segunda coluna e você simplifica essas razões, você vai obter o mesmo resultado. Ó. 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6.
15 dividido por 3, dá para simplificar por 3, é 5, e 18 por 3 vai dar 6. Então, quando você simplifica essas razões que você obteve, né, comparando esses valores da primeira com a segunda coluna, daquela tabela lá em cima, você vai obter o mesmo resultado que a razão 5 para 6, em todas elas. Todas elas são iguais. Significa dizer que essas razões iniciais, né, se nós formos tratar ela como frações, elas fazem papel de frações equivalentes, correto? Quando isso acontece, dizemos que os números da primeira coluna da tabela são diretamente proporcionais ao número da segunda tabela, os números correspondentes. Ou seja, se eu percebo que quando eu formo razões entre os elementos correspondentes, né, da primeira coluna com a segunda coluna, e percebo que após a simplificação, né, eu obtenho a mesma razão, ela não se altera, então eu digo que esses elementos aqui, esses números, são diretamente proporcionais aos números da segunda coluna, ou que os números da segunda coluna são diretamente proporcionais aos números da primeira coluna também. Eu posso fazer qualquer uma das duas afirmações, tá? Então, números são diretamente proporcionais quando a razão formada entre os valores correspondentes não se altera, ela permanece a mesma. Então, daí dizemos que os números racionais, se a gente for generalizar esse raciocínio, né, os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c. Ou seja, o x está para a, assim como o y está para B, da mesma forma que z está para C. Então, x, y, z são diretamente proporcionais aos números A, B, C, então eu posso organizar nessa forma de igualdade de razões. Tudo certo? Vamos ver uns exemplos dessas aplicações. Primeiro, os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. A gente vai partir dessa premissa, né, que ela é verdadeira, porque o problema está afirmando que 6x e y são diretamente proporcionais a 4, 8 e 20. Nessas condições, vamos determinar os valores de x e y. Então, para que 6, x e y sejam diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20, nós vamos usar aquela regrinha lá em cima, ó. Vamos usar essa regrinha generalizada. Ou seja, o primeiro número daqui, que é o 6, vai estar para o primeiro número daqui, que é o 4. Formamos a primeira razão. Assim como o segundo número x está para o segundo número 8, segunda razão. Da mesma forma que esse número terceiro aqui, y, está para esse terceiro número 20. Está aqui as razões. Bom, gente, perceba que nessa razão nós temos uma letra, o y, e nessa outra razão nós temos outra letra, o x, e aqui nós não temos letra. Então, para facilitar o nosso cálculo, a gente vai comparar essas duas razões que tem x e y com essa mesma razão que só tem número. Porque se eu comparar essas duas razões que tem x e y, eu vou ficar com duas incógnitas, duas letras que não vai dar para chegar a lugar nenhum. Né? Então, primeiro vamos igualar essas duas razões, 6 está para 4, assim como x está para 8, e usar a propriedade fundamental das proporções já vista na videoaula anterior. Então, nós temos aqui, ó, usando a propriedade fundamental, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 4 vezes x é 4x, é igual a 6 vezes 8, que é 48. 4 está multiplicando, vem para cá dividindo, e quando eu dividir 48 por 4 vai dar 12, encontrando o valor de x, que é 12. Da mesma forma aqui, olha, se essas três razões são iguais, eu posso igualar o 6 para 4, assim como o y está para 20. Eu tenho aqui, ó, uso a mesma propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 4 vezes y é 4y, 6 vezes 20 é 120. 4 está multiplicando, vem para o outro membro dividindo, então o y vai ser 120 dividido por 4, que é 30. Portanto, eu tenho que o x é 12, aqui nessa sequência numérica, obedecendo essas condições, e que o y é 30. Ficou claro? Mais um exemplo. Um barbante com 200 centímetros de comprimento é dividido em 3 partes, com comprimentos diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2.
Tá bem? Então, eu tenho um barbante inteiro de 200 centímetros. Eu quero dividir esse barbante, quero repartir ele em 3 pedaços, de tal maneira que o primeiro pedaço seja diretamente proporcional a 3, o segundo pedaço seja diretamente proporcional a 5 e o terceiro pedaço seja diretamente proporcional a 2. Então, qual o comprimento de cada um desses 3 pedaços? Vamos lá. Então, a gente vai começar representando o comprimento de cada pedaço por A, B e C. Né? Então, se o fio aí, se o barbante, quando eu corto em 3 pedaços, eu chamo a primeira parte de A, a segunda de B, a terceira de C, ele vai ser dividido em partes proporcionais a 3, 5 e 2, partes diretamente proporcionais, então eu posso escrever o seguinte, que o A está para 3, assim como o B está para 5, da mesma forma que C está para 2, foi o que foi escrito aqui. Ó. Isso tudo aqui é igual a X, tudo bem? Então, vamos lá. Então a gente tem aqui o seguinte, nós podemos separar por parte, né? Podemos dizer que essa primeira razão é igual a x. Né? A está para 3 igual a x. Igualamos aqui, usamos aqui a primeira igualdade. Quando eu passar o 3 para lá, ele vai multiplicando o x. Perceba que não posso fazer mais nada a partir daqui. Que o A, primeiro pedaço de barbante, é igual ao triplo de x. Como eu não sei quanto vale x, eu paro aqui, não é? Dou uma reserva aqui essa igualdade e vou para a segunda. Que B está para 5 igual a x. Está aqui, ó. O 5 está dividindo, eu passo para cá multiplicando, eu vou ter que B igual a 5x. Da mesma forma, como no seu valor de x, eu reservo essa segunda igualdade aqui. Tudo bem? E por último, que C está para 2 igual a x. Igualei, o 2 está dividindo, passa para cá multiplicando, e 2 vezes x é 2x. Então C é igual a 2x. Reservo também. Então eu tenho essas 3 igualdades reservadas. Ó. Agora observe o seguinte. Quando eu somar os 3 pedaços de fio que eu chamo de barbante, que eu chamei de A, B e C, isso aqui não vai dar o total, o comprimento total do barbante, que é 200 centímetros. Então, é o que foi feito aqui, olha. Pedaço A somado com o pedaço B, somado com o pedaço C, vai ser igual ao barbante inteiro, que é 200 centímetros. Entretanto, o A, não é, se mostrou igual a 3x. O B se mostrou igual a 5x e o C a 2x. Então eu vou substituir o A pelo valor que eu encontrei, que é 3x, o B por 5x e o C por 2x. Tá? Então eu tenho que 3x mais 5x mais 2x igual a 200. Quando eu somar 3x mais 5x mais 2x, eu vou obter 10x, portanto 10x é igual a 200. O 10 está multiplicando, passa para cá dividindo, e quando eu dividir 200 por 10 eu vou obter 20. Portanto, o x aí ele vale 20. Esse x, na verdade, a gente vai chamar ele de coeficiente de proporcionalidade no futuro. Tá bem? Então, observa só, que as partes procuradas são A, B e C. O A é 3x, o B é 5x e o C é 2x. Quando eu substituir esse valor que eu encontrei, x igual a 20, em cada uma dessas 3 expressões, eu vou obter o seguinte. Quando eu substituir o x na primeira, o valor de x, que é 20 na primeira, eu vou obter que o pedaço A do barbante é 3 vezes 20, que é 60. Então, a primeira parte do barbante mede 60 centímetros. A segunda parte, B igual a 5x, quando eu colocar o 20 no lugar do x, vou perceber que o B é 5 vezes 20, que é 100, então o pedaço B vai ter 100 centímetros de comprimento, e o pedaço C, que é 2x, quando eu substituo x por 20, vai dar 2 vezes 20, que é 40, e a terceira parte é 40 centímetros. E se eu quiser verificar, tirar a prova, quando eu somar os 3 pedaços de barbante, olha A, B e C que eu encontrei, 60 mais 100 mais 40, eu vou obter exatamente 200, que é o tamanho inicial do barbante. Né? Portanto, esse barbante que eu pretendia dividir em 3 partes, proporcional aos tamanhos 3, 5 e 2, eles têm que ser 60 centímetros, a primeira parte, 100 centímetros a segunda e 40 centímetros a terceira. Então isso aí, gente, que são números diretamente proporcionais, tá bem? Quando eu formo razões entre esses números e após uma simplificação dessas razões, eu obtenho o mesmo resultado no final. Né? São as tais
frações equivalentes. Tá? Vamos ver agora quando é que os números são ditos inversamente proporcionais. Vamos considerar essa situação aqui. Ó. Uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. O ponto A até o ponto B estão distantes um do outro através de uma determinada medida, né? A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicadas na tabela seguinte. Por exemplo, a velocidade da bolinha está em metros por segundo e o tempo que ela gasta para ir do ponto A até o ponto B está em segundo, né? O tempo. Então, se a bolinha ela é empurrada do ponto A até o ponto B com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, ela vai levar para ir do ponto A até o ponto B um tempo de 60 segundos, de 1 minuto. Tá? Se eu dobro a velocidade da bolinha, né, se eu empurro essa bolinha com uma velocidade constante de 4 metros por segundo, que é o dobro de 2, ela vai levar a metade do tempo. Se antes ela levou 60 segundos para ir do ponto A até o ponto B, agora ela vai levar só 30, só metade, porque eu dobrei a velocidade da bolinha. Se eu triplicar a velocidade da bolinha, que era 2, eu triplicar para 6, você percebe que o tempo que ela vai levar para se deslocar do ponto A até o ponto B, né, vai ser reduzido a 1/3. Ela era 60, vai levar apenas 20 minutos para ir do ponto A ao ponto B, porque ela está indo com uma velocidade bem maior. Se eu multiplico por 4 a velocidade da bolinha, se eu quadriplico a velocidade da bolinha, que era 2, eu quadriplico para 8, você percebe que o tempo que ela vai levar, que a princípio era 60, vai ficar reduzido a 1/4. Né? 60 dividido por 4 é 15, vai levar só 15 segundos. E se eu multiplico por 5 a velocidade da bolinha, 5 vezes 2 é 10, né, faço essa bolinha se deslocar com uma velocidade de 10 metros por segundo, ela vai levar um tempo reduzido a 1/5. Ou seja, o quinto do tempo que ela levou a princípio, que era 60 segundos, ela vai levar apenas 12 segundos para fazer esse mesmo deslocamento de A até B. Tá? Então, pela tabela, vemos que, por exemplo, que dobrando a velocidade, o tempo se reduz à metade. Se eu triplico a velocidade, o tempo reduz a 1/3. Quer dizer, quando um valor aumenta, o outro valor reduz, não é? Na mesma proporção. O contrário do que acontecia lá nos números diretamente proporcionais. Quando eu dobrava a primeira, a segunda dobrava de valor. Quando eu dobrava o segundo número, a segunda dobrava. Quando triplicava o primeiro número, o terceiro triplicava também. Não é? Aqui não, aqui acontece o inverso. Por isso que a gente chama de inversamente proporcionais. Quando isso acontece, dizemos que os números da primeira coluna são inversamente proporcionais aos números correspondentes da segunda coluna. Então, eu tenho aqui que esses valores são inversamente proporcionais a esse, ou que esses valores da segunda coluna são inversamente proporcionais aos valores da primeira coluna. Observe o que ocorre quando consideramos o produto de um número da primeira coluna com o seu correspondente da segunda coluna. Então, você lembra que lá no exemplo anterior, lá na situação anterior dos números diretamente proporcionais, a gente construiu razões entre os números da primeira coluna com o da segunda correspondente? A gente fez razões e no final simplificou as razões, deram todas iguais. Vamos voltar rapidinho lá só para você perceber isso. Né? Aqui, ó. Né? Observamos que quando a gente construiu razões entre os valores correspondentes após uma simplificação, o resultado no final, a razão final foi a mesma. Né? Agora, a gente, nesses números inversamente proporcionais, a gente não vai mais dividir, a gente não vai criar razões, a gente vai multiplicar cada número da primeira coluna pelo seu correspondente da segunda. Ou seja, vou multiplicar 2 vezes 60, 4 vezes 30, 6 vezes 20 e assim por diante. Observe o que acontece. 2 vezes 60 é 120, 4 vezes 30 também é 120, 6 vezes 20 também é 120, 8 vezes 15 120, 10 vezes 12 120. Você percebe que quando eu multiplico os valores, né, da primeira com a segunda coluna, os valores correspondentes, o resultado final, o produto é sempre o mesmo, ele não aumenta nem diminui. Então, quando isso acontece, dizemos que os números são
inversamente proporcionais, ou seja, os números racionais x, y e z são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c quando se tem x vezes a igual a y vezes b igual a z vezes c, ou seja, quando os valores correspondentes, né, multiplicados geram o mesmo resultado. Bem, vamos ver a aplicação aqui, alguns exemplos. Primeiro, o número x, y2 e z, esses quatro números, x, y2 e z, são inversamente proporcionais aos números 6, 10, 15 e 60. Isso é uma afirmação da questão. Portanto, quais são esses números x, y e z? Bom, gente, se eles são inversamente proporcionais, a gente vai usar a propriedade do inversamente proporcionais, ou seja, vai multiplicar os valores correspondentes e igualar esses produtos. Então, olha só, o primeiro número x eu vou multiplicar por 6. Vou dizer que isso é igual ao segundo, que é y, multiplicado por 10, que é igual ao terceiro, que é o 2, multiplicado por 15, que é igual ao último z, multiplicado pelo último, que é o 60. Então, obtenho aqui essa identidade. Arrumando, x vezes 6 é 6x, y vezes 10 é 10y, 2 vezes 15 é 30, e z vezes 60 é 60z. Portanto, se eu tenho aqui, olha, essas igualdades, eu posso pegar cada termo desse e igualar com 30. Por que com o 30? Porque se for igualar o 6x com 10y, cada um tem uma incógnita diferente, eu não vou conseguir chegar à solução de nenhuma desses valores, de nenhuma dessas incógnitas. Então eu vou igualar cada elemento que tem uma incógnita com o 30, que não tem incógnita. Então eu vou obter 60 igual a 30. Esse 6 está multiplicando, vem dividindo, então o x vale 5. Vou igualar 10y com 30. O 10 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quando eu dividir 30 por 10, vai dar y igual a 3. E vou igualar o 60z com 30. Então eu vou ter 60z igual a 30. 60 passa dividindo, já que está multiplicando. Quando eu simplificar, cortar 0 com 0 e simplificar todo mundo aqui por 3, eu vou obter que o z é meio. Portanto, os números que eu procurava, o x é o 5, o y é o 3 e o z é a fração meio. Tudo bem? Tarefa de aprendizagem. Agora é hora de vocês trabalharem. Você vai ler aqui as questões e vai resolver com base no que foi mostrado nos exemplos da aula anterior. Se precisar voltar, né, ao conteúdo, faça sem problema, para você recordar. E aí resolva essas questões. Ó. A primeira questão diz para verificar se a ordem em que estão apresentados os números em vermelho são diretamente proporcionais aos que estão em verde. Esses três números são diretamente proporcionais a esse, e aqui também. Verifique. Segunda questão. Os números 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais a 50, 175 e 10, respectivamente. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então ele quer que você verifique se esses números são inversamente proporcionais na ordem que eles se apresentam. Terceira questão, quando você divide 420 em três parcelas diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 4, você encontra os números A, B e C. Qual é o valor da expressão A menos B mais C? Só que antes de calcular esse valor da expressão, você tem que encontrar primeiro os valores de A, B e C. Esse problema é parecido com o exemplo lá do barbante, né? Quarta questão, um prêmio de R$ 4.600 foi dividido em 3 funcionários de uma empresa, em partes inversamente, agora inversamente proporcionais aos seus salários. Valdir recebe 5 salário mínimo, Gustavo 8 salário mínimo e Roberto 4 salário mínimo. Então, quem recebe menos no final vai ganhar uma parcela maior. Quem recebe mais vai ganhar uma parcela menor. Você vai verificar isso. Por quê? Porque eu estou dividindo em partes inversamente proporcionais. A pergunta, quanto coube de prêmio a cada um dos 3 funcionários? Quinta questão, sabe-se que o número x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 80, 55 e 120. Qual é o valor da expressão x mais y? Você vai encontrar primeiro o valor de x mais y, no final vai somar esses valores para especificar o valor da expressão. Feito isso, você vem aqui para página de resposta, confere as suas respostas, né? Os resultados que você encontrou com os resultados aqui do gabarito, e se tiver alguma discrepância, algum valor diferente, é porque você errou. Então refaça de novo essa questão, se precisar assistir a videoaula novamente, faça isso, porque a aprendizagem, gente, é um processo de repetição, de insistência, de verificação, né?
e com isso você vai verificar o seu erro e aprender cada vez mais. Ok, gente, muito obrigado pela presença. Não esqueça de dar like, se inscreva lá no canal, tá? Deixe lá seu comentário, é muito importante para manter o canal funcionando lá no YouTube, tá ok? O tema da próxima videoaula vai ser grandezas proporcionais. Nós vimos números proporcionais, o próximo tema será grandezas proporcionais, ok? Então não esquece, hein? O recado de sempre, estuda que a vida muda. Isso aí.